Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo, Euclides Neto aqui. E nesse vídeo eu venho te apresentar a plataforma Cotex, tá? Então é um vídeo direcionado para iniciantes, tá bom? Então se você é iniciante, não conhece nada sobre o mercado, tá conhecendo agora a Cotex, eu vou te mostrar a plataforma, vou te mostrar como é que funciona, pontos positivos, pontos negativos, se vale a pena, e também vou te fornecer um link onde você pode ter de 30 até 50% de bônus no seu primeiro depósito, tá bom? Se você não tem cadastro ainda, você pode estar recebendo esse bônus, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa é a seguinte, se inscreve no canal, tá? Se você não for inscrito ainda, se inscreve, ativa também o sininho para receber todos os conteúdos. Se gostar desse vídeo, não esquece de deixar o like e comentar alguma coisa também, tá bom? Vamos lá. Após você acessar o link, né, que eu vou deixar na descrição, ou você pode também ir lá pelo Google, não tem problema nenhum, tá? Só que através do Google você não vai receber os bônus lá de primeiro depósito, tá? Então vamos lá. Após acessar, verifica se no caso é o site mesmo da Cotex, clica aqui em registro. Após clicar em registro, o cadastro aqui é muito simples, você vai colocar apenas o seu e-mail, escolher uma senha e escolher a moeda, tá? A moeda aqui, em tese, é o mais importante aqui no ato do cadastro. Você vai escolher aqui BRL, tá? O que eu recomendo. Por quê? Porque, por exemplo, se você escolher aqui outra moeda, no caso aqui o dólar, o USD, você vai ter o seu depósito convertido, tá? Então isso pode atrapalhar principalmente quem está iniciando, tá? Se você, por exemplo, depositar R$1.000 e você escolher aqui a moeda USD, quando for depositado não vai cair $1.000, tá? Vai cair no caso convertido, vai cair ali por volta de um pouco mais de $200, tá? Agora, se você escolher, no caso aqui, o BRL, você depositar R$50, vai cair R$50. Então, depositei $1.000, vai cair $1.000 também. Então, você não vai ter dor de cabeça enquanto a isso, tá? Então, beleza. Após isso, você vai confirmar aqui que tem 18 anos, tá? E vai clicar aqui em registro. Após clicar em registro, você vai receber um e-mail de confirmação da Cotex. É só abrir lá na sua caixa de entrada, verificar o seu e-mail e tá tudo certo. Após isso, você vai vir aqui em logar, né? No caso aqui em entrar, e vai entrar na sua conta da Cotex. Então, vou entrar aqui rapidinho na minha conta. E essa aqui é a plataforma da Cotex. Eu vou tirar aqui rapidinho a minha webcam só para não atrapalhar vocês. Beleza, agora vamos focar apenas na plataforma. Logo de cara você percebe que é uma plataforma com layout bem limpo, tá? Bem intuitivo. Você que é iniciante não vai ter dificuldade, né? Então é um ponto positivo para quem está começando. Tem plataforma que é muito complicada, você não entende nada, não é tão limpo assim como o da Cotex, tá? Então é um ponto positivo aqui para a plataforma da Cotex, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, após você fazer o seu cadastro, você tem direito a uma conta demo, tá? Então, ó, vai existir aí a conta real e vai existir também a conta demo, tá? A conta demo vem com R$50 mil para você usar como você quiser, tá? Então é uma coisa aí e, no caso, beneficia quem está começando, para você entender como é que funciona a plataforma, para você saber quando é que você ganha, para você saber quando é que você perde, para saber como comprar, para saber como vender. Então, são noções básicas que você tem que aprender antes de fazer o seu depósito, tá? Antes de mais nada, isso aqui é o básico do básico para você saber sobre a Cotex, sobre o mercado de opções binárias, tá? Para você abrir um ativo, ó, você vai vir aqui do lado esquerdo, superior, vai clicar aqui no maisinho e tem vários ativos aqui. Vamos supor que você quer no caso fazer uma operação no euro USD, então coloca aqui, ó, euro, no caso já aparece aqui euro USD, nesse momento está pagando 87% de payout, tá? Então eu sempre recomendo que você opere com no mínimo 80%, tá? Sempre acima de 80%, acima de 85% já é maravilhoso, tá? Então sempre acima de 80%, não opere com payout com payout menor que isso, senão não vai valer a pena o risco recompensa, beleza? Então, primeira coisa, você vai escolher o gráfico que você quer operar. Segunda coisa que você tem que aprender é o seguinte, após você entrar na sua conta, obviamente, né, pela primeira vez, ela vai vir aqui em gráfico de velas, tá? Que é esse gráfico que você está vendo agora. Deixa eu tirar isso aqui rapidinho. Olha só, ela vai vir dessa forma aqui, ó, bem limpinho, com esse gráfico aqui de velas. Esse gráfico aqui, como eu já falei, é um gráfico de velas e você pode ver que parece um pouco com uma vela, né? Tem aqui o corpo, tem aqui o pavio. Só que se você entrar e não tiver com esse gráfico aqui, para você mudar é muito simples, tá? Você vai vir aqui do lado esquerdo, aqui inferior, e vai clicar nessa opção aqui, ó, que é a opção dos gráficos, tá? E vai escolher, no caso, o gráfico de velas. Existe também outros gráficos, que é o gráfico de área, que é mais conhecido também com gráfico de linhas. Existe também aqui o gráfico de barras. Existe também aqui o gráfico de Renko, tá? Mas o mais utilizado mesmo, por 99,9% dos traders de opções, é esse gráfico aqui, o gráfico de velas, tá bom? Então esse é o tipo de gráfico que você mais vai operar, tá? Independente da estratégia, a maioria dos traders vai te ensinar a operar nesse mercado aqui. Aliás, nesse mercado não, nesse gráfico aqui, tá bom? Vamos lá. Outra coisa é o tempo gráfico que você tem que aprender, tá? Tempo gráfico. O que é tempo gráfico? O tempo gráfico é o seguinte,
é o que representa o tempo de cada velinha dessa aqui. Vocês podem ver que tem várias velinhas dessa aqui, ó, tem várias aqui. E o que significa? Significa o seguinte, vocês podem ver que eu escolhi aqui o tempo gráfico de 1 minuto. E tá aqui, ó, M1, tá? Ou 1M, tá? Só que eu posso escolher, por exemplo, aqui M5, eu posso escolher, por exemplo, aqui M15. Então, os gráficos mais utilizados em opções binárias são M1, que é o que vem logo de praxe, no caso aqui M5 e M15, tá? Então esses são os 3 times, né? Os 3 tempos gráficos que você mais vai operar em opções binárias. Agora vamos explicar o que é que significa cada um deles, tá? Vamos aqui para o gráfico de M1. O que é que significa? Gráfico de M1 é o seguinte, gente. Significa que cada velinha dessa aqui tem um tempo gráfico de 1 minuto, tá? Ou seja, essa velinha aqui, por exemplo, ela iniciou exatamente às 13 horas e 14 minutos, tá? Ó, 13 horas e 14 minutos. O que isso significa? Significa dizer que se iniciou às 13 horas e 14 minutos e essa vela tem um tempo gráfico de 1 minuto, significa que ela iniciou às 13 horas e 14 minutos e vai finalizar exatamente às 13 horas e 15 minutos. Então, finalizou esse tempo, essa velinha vai se fechar e vai se abrir uma próxima vela, como vocês puderam ver. Então, a vela se finaliza e abre uma próxima vela. Então, vamos supor que aqui tivesse um tempo gráfico de 5 minutos. O que isso significa? Significa a mesma coisa, porém no tempo gráfico de 5 minutos. Então, se essa velinha aqui iniciou exatamente às 13 horas e 15 minutos, significa que ela vai finalizar às 13 horas e 20 minutos. Por quê? Porque se iniciou às 13 horas e 15 e tem um tempo gráfico de 5 minutos, é só você somar 13 e 15 mais 5, 13 horas e 20 minutos. Então, essa velinha se fecha exatamente às 13 horas e 20 minutos e se abre logo em seguida uma próxima vela e assim por diante. A mesma coisa em M15, a mesma coisa em M1 e em todos os tempos gráficos, tá? Aqui do lado esquerdo, gente, vocês podem ver que tem uma opção onde tem várias ferramentas que com o tempo você vai aprender a usar cada uma delas, tá? É para isso que serve aqui a conta demonstração. Mas eu vou te ensinar a utilizar as mais usadas, que no caso aqui são as linhas horizontais, que serve basicamente para você fazer marcações num gráfico. Você pode aqui clicar nela, pode mudar de cor, por exemplo, deixar ela um pouco mais grossa, olha só. Então, eu posso aqui, por exemplo, marcar com essa linha uma resistência, tá? Eu marquei aqui uma resistência, posso, por exemplo, duplicá-la e posso puxar aqui para baixo marcando um suporte. Se você não sabe o que é suporte e resistência, é uma análise, tá, básica do mercado, tá? Suporte e resistência é uma análise gráfica muito simples. Se você não sabe, eu vou deixar um link no card para você estar dando uma assistida, tá? Mas primeiro entenda aqui a plataforma da Cotex. Para apagar é só clicar em cima, apagar. Aqui do lado esquerdo também, gente, tem algumas ferramentas que se chamam indicadores, tá? Por exemplo, aqui bandas de Bollinger, que com o tempo você vai pegar também isso, vai saber para que servem indicadores, como usar, como ajuda na sua análise. Tem vários vídeos também no YouTube que te ensina a você usar essas ferramentas, né? No caso, indicadores. Vamos lá, o que é que acontece? Agora eu vou ensinar para vocês o que eu falei anteriormente, né? Que a gente escolhe o tempo que a gente quer operar. Como eu falei anteriormente, lá no início, eu falei que os tempos mais usados são M1, M5 e M15, tá? E tudo isso é possível você regular aqui na própria plataforma. Vamos supor que eu quero aqui fazer uma operação de 1 minuto. O que é que acontece? Vocês podem ver que agora, nesse momento, são 13 horas e 25 minutos. E se eu fizer, por exemplo, agora uma operação de venda, ó, cliquei em venda, R$1.000 aqui na venda. Significa o seguinte, exatamente às 13 horas e 28 minutos, essa operação aqui vai se finalizar. Beleza? Por quê? Porque quando eu cliquei, estava aqui, ó, 13 horas e 28 minutos. Vamos supor que eu quero finalizar a minha operação às 13 horas e 30 minutos. É só eu vir aqui e, no caso, escolher 13 horas e 30 minutos. Então, isso depende muito da sua estratégia, tá, gente? Depende muito da sua estratégia, como é que você vai operar, qual o seu operacional. Então, isso aí você vai pegar depois. A primeira coisa que você tem que aprender é, no caso, escolher e saber escolher o tempo que você quer operar. Tá aí, operação finalizada, a gente teve vitória, então é simplesmente isso. Vamos supor que eu quero operar aqui para, sei lá, para finalizar às 13 horas e 35 minutos. Então tá aqui, ó, 13 horas e 35 minutos. Então eu faço a operação agora, vamos supor que eu quero fazer uma operação de compra. Então isso é determinado através da sua estratégia, tá? Então isso vai depender da sua estratégia. Então
fiz aqui uma compra e exatamente às 13 horas e 35 minutos vai se fechar. Como eu fiz aqui, por exemplo, uma compra, anteriormente eu fiz uma venda e vocês viram que o preço caiu. Então, se eu faço uma venda, por exemplo, aqui exatamente e o preço de fato finalizar abaixo, então quer dizer que eu tive uma operação vitoriosa. Como eu tive aqui, por exemplo, como eu fiz, né, agora uma compra, se caso o preço realmente finalizar acima, aí sim eu tenho uma vitória porque eu fiz uma compra. Então, é muito simples. Se eu faço uma compra, o preço tem que subir. Se eu faço uma venda, o preço tem que cair. E de acordo com o tempo que eu escolhi, após finalizar essa vela, o preço de fato tem que finalizar ou acima ou abaixo. Mais uma vez, se eu faço uma compra, o preço tem que finalizar acima para eu ter vitória. Se eu faço uma venda, o preço tem que finalizar abaixo para eu ter essa vitória, tá bom? Então é muito simples. Outra coisa também, gente, é a seguinte, ó, aqui vocês podem ver que a gente acompanha o tempo, tá? Agora há pouco faltava 1 minuto e alguma coisinha. Nesse momento estava faltando 47 segundos. Beleza. Então, quando finalizar aqui esses segundos, a operação vai se fechar. Como eu fiz uma compra, tá? Mais uma vez, como eu fiz uma compra, para eu ter vitória, o preço tem que finalizar acima. Então, nesse momento está dando vitória. Vocês podem ver, ó, que tá verdinho aqui. Então, se finalizar assim, eu vou ter vitória. Não importa o meio, não importa o começo. É igual o jogo de futebol. Não importa como começa, é quando termina. Não tem problema nenhum o preço vir aqui embaixo, depois subir e finalizar acima. O que importa é quando se fecha, tá? No decorrer da operação não tem nada, não pode acontecer quantas vezes quiser. Pode dar derrota e tal, o que importa é quando finaliza mesmo. Então, nesse momento, ó, falta aqui 10 segundos, estou tendo vitória, né, nessa operação. 3, 2, 1, finalizou e olha só, tive vitória nessa operação. Olha só, resultado. No caso, o valor que eu coloquei é mais 870, que no caso é o payout, tá bom? O payout também é muito importante, eu recomendo que sempre, no mínimo, você opere com 80% de payout, tá? Ó, por exemplo, agora está 87%. O que isso significa? É muito simples. Vou pegar aqui uma calculadora para você entender. Olha só, vamos lá. Se eu opero, por exemplo, com R$100 e o payout está pagando 87%, é só eu somar R$100 mais 87%. Então, no caso aqui, eu teria R$100 da minha operação mais R$87 de lucro. Então, ao final, eu vou ter os meus R$100 de volta mais R$87 de lucro na minha operação. Porém, aqui, ó, quando você coloca o valor, vamos supor que eu coloco aqui R$100. Olha só, logo abaixo mostra o meu lucro, né? No caso 187, que é os R$100 que eu coloquei, né? Que já é meu, mais R$87 de lucro, tá bom? E no mínimo eu recomendo você, iniciante, operar com no mínimo 80%, tá? Acima de 85% já é maravilhoso. Menos que 80% não recomendo, porque o risco-recompensa não vai valer a pena, tá bom? Inclusive eu tenho um operacional aqui, logo eu vou lançar o meu treinamento para você aprender de fato, tem um operacional padronizado, que é isso que vai trazer resultado para você, tá? Ficar operando essa loucura M1 sem saber onde opera, não consegue padronizar, porque uma hora você dá uma operação num local, amanhã você dá em outro e você não sabe padronizar. O que vai trazer resultado é a padronização. Ficar operando toda hora só buscando lucro, você não vai ter a consistência. O que você tem que buscar é a padronização. Se você lucra hoje R$100 e sabe como lucrou esses R$100, amanhã você vai lucrar novamente. Agora, se você lucra hoje R$1.000, R$2.000 e não sabe como fez isso, amanhã você não vai conseguir repetir. Então, é essa tese que eu levo para mim no mercado de opções binárias e em qualquer outro mercado, tá? Beleza? E é isso. Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida que você tiver, você pode deixar aí nos comentários. O link vai estar aí abaixo, você pode receber, como eu já falei lá no início, de 30% até 50% do seu primeiro depósito. E muito obrigado mais uma vez. Se você não for inscrito, dá essa força, se inscreve, ativa também o sininho para receber todos os nossos conteúdos. E valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. We getting crazy in a different road.